Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Meus amados irmãos, o Espírito Santo veio habitar em nós para nos levar a ter um relacionamento progressivo com Deus, amém? Um relacionamento onde podemos, pela graça, nos arrepender, pelo sangue de Jesus nos limpar, passo a passo. Claro que não é debaixo de culpa e condenação, mas o arrependimento é uma coisa muito boa. Se livrar, meus irmãos, de toda a condenação da carne, porque às vezes até num olhar, num pensamento, a gente está pecando. E o Espírito Santo não quer ver a gente abrindo brechas, então a gente vai orando, intercedendo. O Espírito Santo vai revelando para que a gente confesse e seja limpo. Porque em 1 João 9, diz que quando a gente confessa, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado, né? E Provérbios 28, 13 diz que se eu confessar com a intenção de abandonar, eu terei a misericórdia de Deus, não apenas o perdão para aquele ato, né, de fraqueza, né, de humanidade, mas que é pecado, mas também terei o trabalhar gradativo do Senhor na santificação para que eu seja liberto do amor ao pecado, no sentido de renunciar ao pecado. Deus tem poder para nos levar a dizer não cada vez mais. Então é um progressivo aonde nós vamos nos apegando no Senhor, aonde nós vamos se desapegando do pecado. Israel ia saindo do deserto, largando o Egito, e impactado com a terra prometida à sua frente. Eram poucos, né? A grande maioria, o Egito nunca saiu deles, e eles murmuraram, não procuraram conhecer a Deus. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, em Gálatas 4:6, recebemos uma fé inicial para conhecermos a Deus. 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nós conhecermos a Deus, para nós termos novamente um relacionamento com o Pai, né? Agora, veja que coisa tremenda, meus amados irmãos. Se nós gastarmos toda essa fé apenas para pedir coisas para esta vida, nós acabamos não conhecendo a Deus, porque não se avança naquilo que não está colocando a sua mente e seu coração. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12, para renovarmos nossa mente pela palavra. Então o homem religioso, ele vem a este mundo caído, né? Houve uma queda, uma separação, o homem nasce morto espiritualmente. E na religiosidade ele quer apagar o incêndio, ou seja, ele quer construir um outro paraíso sem Deus. Por causa da queda, a terra produziu espinhos e cardos, vamos fazer uma campanha de prosperidade. Por causa da queda houve problemas na alma, no corpo, nas finanças, vamos resolver isso com campanhas e com pedidos de bênção. Então, a religiosidade, ela está tentando consertar o que Jesus já consertou na cruz do Calvário. E por falta de conhecer ao Senhor, passa a vida inteira pedindo o que já tem. Em Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. E não busca conhecer ao Senhor para saber quem somos em Cristo, né? O que já temos em Cristo e o que podemos fazer agora. Como o pastor Claro pregou domingo, nos envolvermos no evangelismo e no bom testemunho, ornamento de doutrina. Estarmos disponíveis, estarmos realmente nos consagrando para impactar essa geração e levá-las a, como disse Paulo aos Tessalônicos, né? Como vocês dos ídolos vos converteste ao Deus vivo. Gerar uma safra, né? Que larga o mundanismo, a carnalidade, o pecado, que se compromete com Deus, né? Com o reino de Deus, e que pratica a sua justiça, cura os enfermos, liberta os cativos, que faz as mesmas obras e maiores. Isso é um crescendo, né? Olha só que em Efésios 4, do 11 ao 13, fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à plenitude e estatura de varão perfeito. Edificaria a minha igreja. A religiosidade, cego que anda cego, são pessoas que não conhecem a Deus e, o pior de tudo, não querem conhecer. Os fariseus, eles fingiam uma santidade exterior, mas na verdade a religiosidade muda o desempenho, né?
de uma forma precipitada, artificial, forçada. Deus já muda diferente, ele muda o querer efetuar, Filipenses 2, 12 e 13. Como diz Ezequiel, capítulo 36, 26, eu tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne para que consigam, para que queiram, né? Então o querer vem antes do efetuar. Deus ama o que dá com alegria. A religiosidade, ela pode mudar o comportamento, mas não pode mudar o coração. Isso só a graça pode fazer. Por isso que Paulo, pregando em Gálatas, capítulo 1, diz: se alguém pregar outro evangelho, que não seja o evangelho da graça, é amaldiçoado. Lá em Mateus 23, 26, Jesus diz: olha, vocês, fariseus, vocês têm um bom comportamento exterior, parecem que são como um sepulcro caiado, todo branquinho, mas por dentro está cheio de imundícia, porque por dentro estão os piores pecados, né? Lá em Mateus 7 fala dos piores pecados, que é a inveja, a maldade, a falta de amor, o orgulho, né? Tudo isso aí contamina o homem. Então, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Deus não faz uma reforma, Ele quer mudar de dentro para fora. E esse trabalhar na alma é prioridade para o Senhor. A religião, ela pensa que a prioridade é finanças, os efeitos da queda, sabe? Saúde. A religiosidade, ela fica tentando restaurar por fora. Agora, Jesus, ele começa por dentro, porque conhecendo a Deus, como nós lemos aqui, a vida eterna é conhecer a Deus, é seu Filho Jesus Cristo, né? Por causa do Espírito Santo que está em nós, que nos ajuda, nós conseguimos isso, conhecer cada vez mais o Senhor, se entregar a Ele, né? Uma vida de humildade, uma vida de entrega e renúncia. Entrega a Deus, renúncia do pecado. E vai se limpando, meus irmãos, porque Isaías 59 diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, nós não percebemos. Mas bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É uma coisa maravilhosa, pessoal. Enquanto a religiosidade está tentando resolver o que Jesus já resolveu, que Ele já nos fez prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo, o verdadeiro evangelho e a intimidade com Deus nos resolverão o problema, nos farão ver isto. Nos farão ver que somos prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo, nos farão falar e agir, né, em santidade e justiça. É uma coisa tão tremenda que enquanto o coração maligno passa a vida inteira, né, misturado com mundanismo, carnalidade, pedindo bênção, o verdadeiro evangelho abre os nossos olhos para saber que nós somos abençoados, agir como abençoados, e mais do que abençoados, abençoáveis, canal de bênção. Diz Abraão: pouco é que você seja abençoado, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É uma coisa extraordinária. A diferença é que a religião, ela produz crescimento orgânico. Lá em Hebreus 9:9 diz que o culto religioso repetitivo, né, não produz aperfeiçoamento no adorador, porque é uma coisa humanamente aprendida, né? É uma repetição de rezas, não é oração. E não é um relacionamento com o Senhor, é uma religiosidade, onde você está buscando de Deus, mas não está buscando o próprio Deus. E isto faz com que a pessoa, por entrar nesse beco sem saída, passe uma vida inteira pedindo para Deus o que ela já recebeu, e não tendo os olhos abertos para ver que já recebeu. Por que não tem os olhos abertos? Porque não limpa o seu coração. Por que não limpa o seu coração? Porque não tem uma mensagem que ensina e que prioriza limpar as suas vestes. Então passa a vida inteira misturado com o pecado, com o mundanismo, buscando bênçãos aqui e ali, sendo que essas já foram concedidas no Calvário. Por falta de comunhão com Deus, nunca vai saber disso, né? O povo no deserto pereciam sem precisar. Podiam entrar na terra prometida, né? Mas Josué e Caleb, que ficavam no pé do monte quando Moisés e Arão subiam, esses dois conheceram a Deus. Então, o que esse versículo nós lemos aqui, João 17, 3, que a vida eterna é conhecer a Deus, não é conhecer mentalmente ou apenas teoricamente, é conhecer por relacionar-se com amor, com amizade, né? Nós podemos usar o mecanismo da oração para conhecer, meditar na palavra, estar com os irmãos, evangelizar, buscando conhecer a Deus. A gente pode fazer isso de uma forma religiosa, ler a Bíblia para dizer que leu, ir no culto, já fui no culto, agora Deus me abençoa. Orar, Senhor, estou orando, olha quanto tempo que eu estou orando e jejuando, me abençoa. Sempre uma barganha, fazendo isso para receber aquilo. Agora, quando nós somos amigos de Deus, nós fazemos para conhecer,
para se entregar, para se arrepender, para se limpar, para se fortalecer. E aí, aos poucos, o Senhor vai mostrando que a bênção já estava lá. Ele estava nos preparando. E à medida que os olhos são abertos, nós vemos isso.